Não, fica tranquilo, vai dar certo. Teu nome é Joana. Joana, eu me chamo Lucas, né? Então, boa noite aí pra você. Pra quem vai assistir a aula gravada aí também, boa noite. A gente vai dar início, né? Nosso primeiro encontro aqui a respeito de física, falando da parte de calorimetria. Mas antes da gente chegar nessa parte de calorimetria, tem que saber de onde é que ela vem, né? Calorimetria, ela vem da termologia. E quando falamos de termologia, estamos falando do ramo da física que vai se ocupar em estudar duas grandezas. A temperatura é a primeira delas, temperatura, e a segunda é o calor. Então, termologia é o ramo da física clássica que vai se ocupar em estudar temperatura e calor. O ramo da temperatura, ele vai ser estudado pela termometria. Então, termometria é a parte da termologia que estuda a temperatura. Termometria. Enquanto o ramo da termologia que vai estudar o calor, ele se chama calorimetria. Então, aqui, calorimetria. Ou seja, você já percebe que são duas grandezas diferentes. Sempre que você fala de temperatura, está falando da grandeza física que está diretamente relacionada com a energia cinética de cada partícula que constitui o corpo. Você já deve ter ouvido, com certeza, falar, nas aulas de ensino médio, que temperatura é o grau de vibração das moléculas, é o nível de agitação molecular. E que essa agitação ela é diretamente proporcional à quantidade de temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura do corpo, maior o nível de vibração das suas moléculas. Maior a quantidade de energia cinética de cada partícula. Energia cinética é a energia que está associada ao movimento. E vibração é movimento. Enquanto calor, nós vamos definir como um fluxo, uma simples transferência de energia. Então, entenda, temperatura é algo que o corpo pode ter, é algo que o corpo ele pode armazenar. Enquanto o calor é apenas uma passagem, um fluxo de energia térmica de uma região para outra. Aí você pode se perguntar, professor, mas o que é que motiva esse fluxo de energia? O que é que faz, por exemplo, o calor migrar dessa região vermelha, que eu vou chamar de região A, para essa região azul, que eu vou chamar de região B? O que é que faz o calor migrar de A para B? Meus amores, essa transferência de energia, que nós vamos chamar de calor, ela se deve a uma diferença de temperatura. A temperatura da região A é maior do que a temperatura da região B, o que faz com que o calor ele migre de modo espontâneo da região A para a região B. Então, ó, você pode anotar o conceito da seguinte maneira: calor, fluxo, fluxo de energia térmica. Fluxo de energia térmica provocado por uma diferença de temperatura. Ah, professor. Então quer dizer que sempre que duas regiões apresentarem diferentes temperaturas, obrigatoriamente vai existir o calor?
Obrigatoriamente. Então, sempre que duas regiões possuírem temperaturas diferentes, o calor migra da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Então, o calor ele é apenas um fluxo, ele é apenas uma passagem de energia, e essa passagem ela é provocada por uma diferença de temperatura. Você pode perguntar, essa transferência ela é perpétua? Ela é eterna? Ela acontece para sempre? Com certeza não. Ela tem um prazo de validade. Ela tem um prazo de tempo. Professor, qual é esse prazo de validade? Qual é esse prazo de tempo? É o chamado equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Ah, professor, peraí. Vamos aqui ver o que é que significa. Equilíbrio. Equilíbrio tem relação com igualdade. Térmico tem relação com temperatura. Ah, professor, então quer dizer que equilíbrio térmico acontece quando as regiões possuírem a mesma temperatura. Olha aí como é fácil. Então, calor, fluxo de energia térmica provocado por uma diferença de temperatura que dura até alcançarmos o estado de equilíbrio térmico, que é o estado em que as regiões vão possuir a mesma temperatura. Tranquilo até aqui? Por que é que o senhor faz tanta questão de dizer regiões? É comum você encontrar em livros, em apostilas de ensino médio, o conceito de calor sendo trazido como fluxo de energia entre dois corpos. Isso, de um certo modo, está errado. Por quê? Não é obrigado que você tenha dois corpos diferentes. Você pode muito bem ter duas regiões de um mesmo corpo com diferentes temperaturas. Por exemplo, se eu já estou trabalhando calorimetria com vocês, o professor que estava aqui antes de mim deve ter falado dos processos de transmissão do calor. E dentro desses processos, vocês devem ter visto a condução térmica. A condução térmica, que é o processo de transmissão que acontece predominantemente nos sólidos. Então, por exemplo, se você pega uma barra metálica, uma barra de ferro, e em uma extremidade dessa você adiciona uma fonte térmica, como uma vela, por exemplo, concorda comigo que essa região da barra que está em contato com a fonte térmica, ela vai se aquecer primeiro do que essa região que está mais distante da vela? Óbvio. Então eu vou ter duas regiões de um mesmo corpo com diferentes temperaturas. O que é que vai acontecer? Vai migrando energia térmica, vai havendo fluxo de calor, até que toda a barra seja aquecida. Até que as duas regiões fiquem com o mesmo valor de temperatura, fiquem em equilíbrio térmico, acabando assim o fluxo de calor. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Então, estando claro o que é calor e a diferença, né, do calor para a temperatura, nós podemos conhecer as formas de calor, como é que ele pode se manifestar dentro de um sistema e o que é que o vestibular, né, ele gosta de cobrar de vocês a respeito disso. Galera, assim, uma coisa que eu não sou muito fã é da metodologia de estudo de um modo geral, né, da forma com a qual se estuda física, é com o processo decorativo. O pessoal gosta muito de ter macete, de ter esquema para decorar. Eu prefiro que você entenda o conceito. Por quê? Com certeza, você já ouviu falar em duas equações durante seu ensino médio. A equação do Ki-macete, ouviram falar já? Para o calor sensível. E a equação do Ki-moleza, para o calor latente. Não já ouviu falar, não foi? Ki-macete é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Que moleza? É massa vezes coeficiente de calor latente. Aí, com certeza, quando você estudou isso lá na escola, assim que o professor te apresentava essa ideia, ele já vinha, com uma questão de aplicação. Para você separar os dados,
substituir na fórmula e encontrar aquilo que ele queria, né? Mas será que isso realmente vai te assegurar conhecimento necessário para resolver questões do vestibular? Será que o vestibular vai chegar simplesmente entregando um valor de massa, um valor de calor específico, um valor de variação de temperatura e pedir, por exemplo, a quantidade de calor? Ó, vamos imaginar que eu chegue para você e pergunte o seguinte, ó. Por que que centelhas de metal que são produzidas pelo atrito entre uma barra de ferro e um esmeril, a uma temperatura de 600 graus Celsius, não causa em você o mesmo dano físico que um copo de água a uma temperatura de 100 graus Celsius causa? O que é que você acha que vai lhe causar uma maior queimadura? São as centelhas de ferro que são produzidas do atrito entre a barra metálica e o esmeril, ou se eu pegar um copo de água quente e jogar em cima de você? Sabe por quê? Velocidade. Será que é a velocidade o fator causador? Aqui é uma prova de que você decorar essa equação do Ki-macete e essa equação do Ki-moleza não vai te garantir o conhecimento dessa fazer questões do Enem, por exemplo. Ó, quando você pega as centelhas que estão a 600 graus Celsius, elas são luminescentes, não são? Você consegue enxergar luz daquelas centelhas. Isso acontece porque, paralelo a isso, tem um fenômeno chamado de incandescência, que acontece com qualquer substância. Quando as substâncias são colocadas em temperaturas extremas, qualquer substância pode sofrer esse processo de incandescência. O que é isso? É uma produção artificial de luz. Já é um outro ramo de análise. Professor, a água também poderia sofrer isso? Poderia. Mas qual o problema? A água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, sob pressão normal. Então não conseguiria, por exemplo, levar água líquida a 600 graus Celsius. Ela entraria em ebulição antes. Aqui, ó, entenda, quando a gente fala de quantidade de calor, pense comigo, o que é mais fácil aquecer? 10 gramas de uma substância X ou 1 quilograma da mesma substância X? Os 10 gramas. Então você concorda comigo que se eu tiver uma massa menor, eu vou exigir uma menor quantidade de energia para aquecer aquela massa. Vou precisar de menos calor, correto? Se eu tiver uma massa maior, vou precisar de mais energia para provocar aquecimento naquela massa, correto? Ou seja, o calor, a quantidade de energia necessária para o aquecimento, vai ser diretamente proporcional à massa da substância. Quanto maior for a massa da substância, mais energia ela vai precisar, ela vai demandar para sofrer aquela variação de temperatura. Outra coisa, os materiais eles não se aquecem do mesmo modo, correto? Existem materiais que, com uma pequena quantidade de energia, sofrem uma grande variação de temperatura. Enquanto outros materiais, com uma grande quantidade de energia, sofrem uma pequena variação de temperatura. Eu dei 2 exemplos ótimos agora. O metal, com qualquer quantidade de energia, por mais irrisória, por menor que ela seja, ele sofre uma grande variação de temperatura. A água não. A água, ela vai precisar de muito mais energia do que o metal para sofrer uma pequena variação de temperatura. Isso se deve a uma propriedade particular de cada material. A quantidade de calor
ela também vai ser diretamente proporcional ao calor específico sensível. Professor, grandeza é essa? Calor específico sensível. Galera, o calor específico, percebe, ó, o nome dele é específico porque ele depende de cada espécie, ele depende de cada material, ele é particular. Existe uma tabela com os valores definidos de calor específico para quase todas as substâncias que você conhece. Então, não tem por que você ficar memorizando, por exemplo, valores de calor específico. Para isso existe uma ciência chamada de física dos materiais, que é a ciência que vai se encarregar de tabelar esses valores. O que é que o calor específico ele vai dizer para você? O quanto de energia térmica cada grama de massa da substância, do material, tem que receber para sofrer uma variação de temperatura. Então ele vai dizer, ó, essa substância precisa de muita energia para sofrer essa variação de temperatura. Ele vai dizer, ó, aquela substância precisa de pouca energia para sofrer uma variação de temperatura. Então, cada substância tem o seu próprio valor de calor específico. É uma propriedade intrínseca, é uma propriedade que está ligada ao material. E outra coisa, né, é que a quantidade de calor, ela também vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura que você vai causar. É lógico que uma grande quantidade de calor vai ter capacidade de provocar uma grande variação de temperatura. E que uma pequena quantidade de calor vai ter capacidade de provocar uma pequena variação de temperatura. Quando você equaciona esses três fatores proporcionais dentro de uma mesma relação, aí você obtém, ó, você obtém a primeira forma de calor, que é o chamado calor sensível. Calor sensível. Olha como é fácil, ó. O calor sensível é aquele cuja capacidade, cujo poder é provocar variação de temperatura. Ou seja, o calor específico, ele vai ter capacidade de provocar vibração nas moléculas da substância, de aumentar o nível de energia cinética de cada substância. Ele não tem, por exemplo, capacidade de fornecer energia potencial para aquela substância. Ele não tem condições de provocar mudança de fase, mudança de estado físico. Quando você relaciona as quatro variáveis que eu mencionei aqui, quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura, pense comigo, a quantidade de calor, ela depende da massa. Quanto mais massa o corpo tiver, mais energia ele vai demandar para sofrer o aquecimento. Vai depender do calor específico sensível. Quanto maior o calor específico da substância, mais energia ela vai precisar para sofrer o aquecimento. E vai depender da variação de temperatura. Se eu desejo causar uma grande variação de temperatura, eu preciso de uma grande quantidade de calor. Se eu desejo causar uma pequena variação de temperatura, eu preciso de uma pequena quantidade de calor. Essa é a tal da equação do Ki-Macete. Então, ao invés de você se ocupar em apenas decorar a fórmula, entenda o que é que essa fórmula pode trazer para você como consequência. Porque, por exemplo,
A resposta para essa questão que eu trouxe de início está aqui dentro. Ó. Você me disse que era porque as centelhas eram muito rápidas, praticamente não dava tempo de você sentir o contato. Mas não é esse o motivo. Por quê? 600 graus Celsius é uma grande temperatura, correto? Muito alta. Com certeza é temperatura suficiente para deixar você somente as cinzas. Mas fagulhas a 600 graus Celsius não causam o mesmo dano material que água a 100 graus Celsius. Falamos do calor específico, que é uma propriedade de cada substância. Mas também existe uma outra propriedade que não está ligada à substância, mas sim ao corpo. A forma. Convencionou-se que esse produto que antecede a variação de temperatura, o produto massa e calor específico, ele dá origem a uma outra grandeza que está dentro dessa relação. Essa grandeza você encontra com o nome de capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é a propriedade dos corpos que vai dizer para você se um corpo ele consegue armazenar muita ou armazenar pouca energia. Essa é a ideia que a capacidade térmica vai trazer para você. Então, um corpo que tem grande capacidade térmica é um corpo que armazena grande quantidade de energia. Entre aspas, porque calor não é algo que se armazena, mas entre aspas, podemos dizer na linguagem coloquial, talvez até a tua apostila traga isso, só confere depois, para dizer que eu não estou trazendo fake news, eu não vi ela ainda, mas eu acredito que a sua apostila deva seguir a linha dos livros tradicionais de ensino médio, e dizer que a capacidade térmica é a relação que vai dizer o quanto o corpo pode armazenar calor. Cadê? Ele fala aqui de capacidade térmica. Ó. Quanto maior a capacidade térmica de um corpo, maior quantidade de calor armazenada. Todos os materiais seguem essa linha. Porém, calor não é algo que se armazena, por isso que seu material teve o cuidado de colocar entre aspas o que você armazena, energia térmica. Porém, quando essa energia térmica ela é transferida, ela se transforma em calor. É por isso que quando você vai cozinhar alimentos numa panela de barro, você não pode esperar que o alimento ele tenha um cozimento completo. Você precisa retirar o alimento antes que o processo de cozimento seja finalizado. Por quê? A panela de barro ela tem uma grande capacidade térmica. Consequência prática disso, professor, ela armazena grande quantidade de energia. Aí, se você tira o alimento já no ponto de cozimento, o que é que vai acontecer? A energia vai passar da panela para o alimento e vai provocar no alimento a queima. Então, se você vai cozinhar, por exemplo, arroz numa panela de barro, quando ele já estiver ali ainda um pouco durinho, pode retirar, deixa ele repousar ali uns 5, 10 minutinhos, que a própria capacidade térmica da panela se encarrega de terminar o cozimento do arroz. Então, a capacidade térmica ela é essa propriedade, ela não pertence à substância, ela depende do corpo, ela pertence ao corpo. Então, ó, quanto maior for a massa da substância, maior a capacidade térmica do corpo. E quanto maior for o calor específico da substância, maior a capacidade térmica do corpo. As centelhas, elas apresentam alguma massa? Praticamente irrisória, não é isso? Então, centelhas, fagulhas, praticamente não tem massa. Outra coisa, os metais, eles apresentam um baixíssimo calor específico. Com qualquer quantidade de energia, o metal ele sofre grandes variações de temperatura.
Além disso, você também deve ter visto com o outro professor que estava aqui antes de mim, uma propriedade chamada de condutibilidade térmica. Lá na condução térmica, você fala de lei de Fourier, para o cálculo do fluxo de calor em regime estacionário. E lá você deve ter visto com o seu professor que a condutibilidade térmica é a propriedade que separa os materiais em bons condutores ou bons isolantes. Os metais são excelentes condutores. Justamente porque eles sofrem facilmente variação de temperatura, porque possuem um baixo calor específico e apresentam uma grande condutibilidade térmica. Ou seja, conduzem o calor com extrema facilidade. Tranquilo? Então, qual seria a resposta que com certeza você iria encontrar para aquela questão? Acontece que o copo de água apresenta uma capacidade térmica muito maior do que as centelhas produzidas pelo atrito entre o ferro e o esmeril. Por essa razão, devido aos diferentes valores de capacidade térmica, nós temos efeitos diferentes. O copo a 100 graus Celsius provoca danos muito maiores do que pequenas centelhas de ferro a 600 graus Celsius. Então, perceba que o poder de queimadura ele não depende só da temperatura. Ele depende também da massa. Ele depende também do calor específico. Então, essa é a ideia do primeiro calor. É assim que eu prefiro que você entenda. Que você conheça o conceito. Por quê? Não é simplesmente uma fórmula. Eu conheço muito aluno de terceiro ano, nas escolas que eu trabalho, que quando a gente vai falar dessa parte de calor, o cara já chega, tio, é que macete, que moleza. Não, é que macete, que moleza, não. Para você fazer as questões de cálculo, eu até entendo. Muitas delas é realmente você só fazer um operador. Coloca os dados de um lado, taca o pau, acabou-se. Mas algumas que envolvem conceito, você precisa conhecer a ideia. Outra coisa, o Enem ele vem passando por mudança. Eu acredito que grande parte, talvez todos vocês que aqui estão, no extensivo, vocês almejam passar no Enem. O Enem está se tornando uma prova mais conteudista. Ele não era uma prova conteudista, era uma prova mais para relacionar os conhecimentos científicos com o dia a dia. Então você tinha pouca bagagem de conteúdo, nada muito específico. De uns anos para cá, essa ideia vem mudando. Termologia era um assunto quase que irrisório no vestibular. Praticamente não se caía. Você encontrava uma questão, duas, perdi termologia. Olha lá. Atualmente, você encontra 4 questões de termologia dentro do vestibular. E quando eu falo de termologia, eu falo de termometria, eu falo de calorimetria e de um outro ramo que não vou dizer que ele pertence à termologia, mas que ele depende dos conhecimentos de termologia, que é a termodinâmica, que é a parte que você vai ver gases perfeitos e as máquinas térmicas. Então, ali, você vai precisar ter essa bagagem de conhecimento, porque, por exemplo, essa parte de calor sensível, essa parte de capacidade térmica, ela vai aparecer em todos os assuntos de termologia que você for trabalhar. Ela aparece em todos. Professor, e o senhor disse que tinha um outro tipo de calor, além do calor sensível. Tem. O outro tipo de calor, ele é chamado de latente. E ele é bem diferente, mas ele é bem diferente mesmo do sensível. Ó, quando nós falamos do calor latente, entenda. O sensível, eu disse para você que ele tinha a capacidade de causar variação de temperatura, de causar a mudança no nível de energia cinética das moléculas. Traduzindo, ele elevava a temperatura dos corpos, mas não tinha capacidade de provocar mudança de fase. O latente é totalmente avesso ao sensível. O latente ele não tem capacidade de provocar mudança de energia cinética. Pelo contrário, o latente ele provoca mudança de energia potencial
das partículas. Ou seja, ele induz a partícula a sair daquele estado de momento em que ela se encontra. Entenda, estamos dentro da física clássica. Quando falamos de física clássica, nós temos 3 estados básicos da matéria. Vocês sabem, né? Temos o estado sólido, temos o estado líquido e temos o estado gasoso. Ótimo. Estado gasoso. Então, com relação à física clássica, são esses 3 estados. Professor, e o plasmático? Não entra. Então, sólido, líquido, gasoso. O que é que o calor latente faz? Ele vai ceder um tipo de energia, por exemplo, para uma molécula sólida, que vai deixar essa molécula sólida excitada a ponto de não querer ser mais sólida. Ela vai querer ser líquida. Ou ele vai fornecer para a molécula líquida uma energia que vai deixar aquela molécula excitada ao ponto dela querer ser uma molécula gasosa. Ou seja, o calor latente ele age dentro da estrutura do corpo, induzindo as moléculas a não mais se contentar só com um nível de agitação, mas sim com uma mudança de fase, com uma mudança de estado físico. Mudanças essas que recebem nomes, vocês sabem. Por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, nós temos a fusão. Fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos 3 nomes, né, possíveis. Nós temos a ebulição, nós temos a vaporização e nós temos a evaporação. Professor, qual dos 3 o senhor prefere que a gente utilize? Utilize vaporização, certo? Mais para frente, vamos entender o porquê. Então, por enquanto, se contente em chamar de vaporização. Também existem os caminhos de volta. Por exemplo, do gasoso para o líquido, nós temos a mudança de fase que é chamada de condensação. Do líquido para o sólido, temos o processo inverso da fusão, que é a chamada solidificação. Mas há também a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, assim como a passagem do estado gasoso para o estado sólido. E a essa passagem damos o nome de sublimação. O termo ressublimação era utilizado para indicar o regresso do estado gasoso para o estado sólido, mas caiu em desuso. Então, seja para a ida, seja para a volta, você pode usar o termo sublimação. Meus queridos, o que é que você tem que entender? Fusão, vaporização, sublimação do sólido para o gasoso são processos de natureza endotérmica. Você aprende isso na química, né? O que é um processo de natureza endotérmica? É um processo que consiste na absorção de energia, entre aspas, de calor. Então, aqui, ó, acontece a absorção de energia. Ou seja, são processos em que ocorre a elevação da temperatura para que eles aconteçam. Então, com certeza, um líquido, para se transformar vindo do sólido, precisou passar antes por um aquecimento. E com certeza, um gás,
vindo antes de um líquido, precisou também passar por um aquecimento. Assim como um sólido indo direto para um gás também precisou sofrer um aquecimento. Então, são processos em que a temperatura anteriormente teve que ser elevada para que eles acontecessem. Enquanto condensação, solidificação e sublimação do gasoso para o sólido são processos em que você tem a liberação da energia. Ao invés de serem processos para dentro, endotérmicos, são processos exotérmicos. Exotérmicos. Exo, para fora. Energia para fora. Liberação de energia. Sai fora, energia. Então, aqui são processos de liberação de energia. Ei, mas olha como é interessante. Cada substância possui duas propriedades. A essas duas propriedades, no que diz respeito à mudança de fase, nós damos o nome de ponto fixo, que é chamado popularmente de ponto de fusão e ponto de ebulição. Cada material tem seu próprio ponto de fusão e tem seu próprio ponto de ebulição. Quando esses pontos são alcançados, a temperatura não varia mais. Ou seja, toda mudança de fase, mudança de fase ocorre com temperatura constante. Então, pelo amor de Deus, isso daqui é chave para você entender calor latente. Não existe variação de temperatura dentro dos processos de mudança de estado físico. Todas as mudanças, sem exceção, elas acontecem com temperatura constante. Isso aqui tem, ó, cheiro de prova. Cuidado, cuidado. Não se varia a temperatura dentro de processo de mudança de fase. Ou seja, o calor latente não está nem ligando para a temperatura. A temperatura daquela substância chegou num nível tal que ela não vai mais precisar variar para acontecer a mudança de fase. Por quê? Ela cedeu para aquela substância um negócio que na química você aprende com o nome de grau de liberdade. Viram falar nisso já? Grau de liberdade é um estado em que a molécula está tão energética de um jeito que ela já tem energia suficiente para avançar de nível, para avançar de fase. Se fosse um ser humaninho ele é um bebê, depois ele é uma criança, depois ele é um adolescente, depois ele é um adulto, depois ele é um idoso. Concorda comigo que em cada fase dessa você tem um nível energético diferente? Com certeza. A mesma coisa acontece com substância. A substância ela vai armazenando energia ao longo do tempo, que chega um momento em que ela já tem energia suficiente para ir adiante, para passar de fase, para mudar de estado. Aí, ó, essa quantidade de calor, cá para nós, ó, um segredo, ela continua dependendo da massa. Ou seja, quanto maior for a massa da substância, mais energia aquela substância vai necessitar receber para poder mudar de fase, para poder mudar de estado físico. É muito mais fácil você provocar ebulição em 10 gramas de água do que em 1 quilograma de água. E agora, existe uma outra propriedade da substância que ela é, digamos assim, uma prima, uma familiar do calor específico, que é o calor latente. Calor latente, ele é chamado de L.
também pode surgir com o nome de coeficiente de calor latente. É a mesma coisa de sovaco e axila, tanto faz. Tanto faz falar calor latente, limpo e seco, como falar coeficiente de calor latente. Aí, quando você relaciona essas três variáveis dentro de um mesmo sistema, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que a quantidade de calor necessária para um corpo, para uma substância mudar de fase, ela depende da massa e ela depende do calor latente. Quanto maior for o calor latente da substância, mais energia ela vai ter que receber para sofrer aquela mudança de fase. E quanto menor o calor latente da substância, menos energia ela recebe para sofrer a mudança de fase. É assim, meus queridos, que se calcula a quantidade de calor latente. Ou seja, temperatura não vai influir de jeito nenhum no cálculo do nosso amiguinho calor latente. Até aqui, tá tudo tranquilo. Deu para entender? De boa. Maravilha. Aí agora, né, para a gente finalizar aqui, quais as unidades, professor, que eu vou utilizar? Bem, no sistema internacional, você sabe que a massa ela é dada em quilogramas. Essa é a unidade que você encontra para o sistema internacional. Porém, usualmente você encontra a massa em gramas. Então, essas são as unidades mais comuns. Na realidade, gramas é muito mais comum de aparecer em questões do que quilogramas. Mas, no SI, no sistema internacional, a massa é dada em quilogramas. O calor específico sensível, repara aqui na fórmula. Quantidade de calor. Não é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura? Eu não disse para você que calor ele é uma forma de energia? Ele é um fluxo de energia? No SI, toda e qualquer energia ela é dada em joules. Joules é a unidade do SI para energia. Porém, contudo, entretanto, todavia, em 99,9% das questões, você vai encontrar a quantidade de calor em calorias. Calorias é a unidade usual, a unidade mais comum para se representar a quantidade de calor. Professor, eu preciso saber que uma caloria equivale a 4,2 joules? Óbvio que não. As questões fornecem. Então, sempre que a questão quiser fazer a conversão entre valores de caloria para joule ou vice-versa, ela vai fornecer a você o fator de conversão. Então, não se preocupe em decorar. Certo? E a variação de temperatura no SI, ela é dada em Kelvin, é a unidade do SI para temperatura. Kelvin é a escala absoluta. Porém, usualmente encontramos a temperatura em graus Celsius, é o mais comum. Portanto, se você equacionar, fizer a análise dimensional aqui do calor específico, você vai perceber que tem duas unidades possíveis para ele. Ou, quando eu coloco uma grandeza assim, ó, entre colchetes, significa que eu estou analisando, fazendo a análise dimensional dela, traduzindo, olhando qual unidade de medida que ela possui. Então, ou você vai encontrar o calor específico assim, calorias por gramas, graus Celsius, primeira possibilidade, ou você vai encontrar o calor específico assim, ó, joules por quilograma é a temperatura relativa. Mas se for tudo no SI, quilograma, Kelvin. Não é muito comum. É mais comum aparecer joule por quilograma grau Celsius. Mas estamos aqui com unidades usuais e aqui com unidades do SI. Tudo bem? Professor, e a capacidade térmica? Bom, pode ser dada, né? A depender, certo?
da relação que você vai utilizar, além da capacidade térmica ela ser dada dessa forma, Czão é igual a massa vezes calor específico, a capacidade térmica ela também pode ser dada assim, ó. A quantidade de calor necessária para causar variação de temperatura num corpo, certo? Então, pode surgir também capacidade térmica, assim. É tanto que essa fórmula aqui, a relação M vezes C, ela nasce daqui. Porque se você jogar a relação de calor sensível, M vezes C vezes ΔT, o que é que acontece? A variação de temperatura em cima cancela com a de temperatura em baixo. Aí sobra M vezes C. Então, a capacidade térmica é comum que você encontre ou em calorias por grau Celsius ou em joules. Aí, mais uma vez, a temperatura relativa. Se for no SI, joules por Kelvin. O mais comum, joules por grau Celsius. Tranquilo? Com relação aos elementos do calor latente, quantidade de calor e massa continuam sendo os mesmos que vimos ali agora. Já o calor latente, né, o L, pode ser de duas maneiras. Se eu pego o fator massa multiplicando e transfiro para cá dividindo, L é a quantidade de calor sobre massa. Então, ou o L ele pode ser dado como calorias por grama, 99% das questões é assim, ou ele pode ser dado como joules por quilograma, mais incomum. Tranquilo? Mas essas são as unidades que vocês precisam lembrar. A pergunta é, deixa eu ver que horas são aqui. 8h34. Até aqui, tá de boa? Tá tranquilo? Vamos fazer uma questão aí da apostila de vocês. A apostila é essa aqui. Eu não cheguei a ver ainda, mas quem sabe faz ao vivo, né? Vamos nós aqui. Deixa eu ver aqui as questões. Vou fazer aqui um exemplo antes da gente falar de calorímetro. Ver logo um exemplo que fala disso. Tem questões comentadas, já resolvidas, né? Vamos aqui para uma que não seja resolvida. Questão 1, o FRGS. Eu lembro dessa questão aqui. Essa questão foi do vestibular de 2020 da Federal do Rio Grande do Sul. Se liga aí, ó. Como é que o senhor sabe? Porque eu comento os vestibulares, né? Terceiro ano, a gente sempre comenta as provas. No início do mês de julho de 2019, foram registradas temperaturas muito baixas em várias cidades do país. Em Esmeralda, no Rio Grande do Sul, a temperatura atingiu -2 graus Celsius e pingentes de água congelada formaram-se em alguns lugares na cidade. O calor específico do gelo é 2,1 kJ por quilograma grau Celsius. E o calor latente de fusão da água é 330 kJ por quilograma. Sabendo que o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo, calcule a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que o gelo a -2 graus Celsius se transforme em água a 100 graus Celsius. Bem, deixa eu separar aqui. E vamos ver como é que esse exemplo de aplicação ele pode ser resolvido. Já pegamos uma questão bem interessante, uma questãozinha que vai exigir raciocínio de você, e eu já estou aqui mentalizando duas resoluções diferentes para ela. Quanto mais formas de resolver a mesma questão você tiver, melhor, né? Que aí você vai identificar aquela que você acha mais fácil. Bom, primeira dica que eu sempre dou para qualquer aluno, seja ele vestibulando ou não. Iniciou a resolução de um problema de exatas, seja esse problema de física, química, matemática, seja do que for, inicie pelos dados da questão. Sem organizar as informações, fica difícil você fazer o exercício. Então, aqui na página 257 do módulo de vocês, a questão é a número 1. Olha o que é que ela diz aí, ó.
ela fala que o calor específico do gelo, eu vou chamar de CG, ele é de 2,1 quilojoules por quilogramas graus Celsius. Beleza? E fala que o calor latente de fusão da água, vou chamar de LA, calor latente da água, ele é de 330 quilojoules por quilograma, certo? Ao que é que ele fala? Ó, que a temperatura inicial do gelo ela é de menos 2 graus Celsius. Foi uma temperatura tão baixa, meus caros mamíferos, ele disse aqui na questão, que até pingentes de água, ou seja, aqueles riscos de água que ficam dependurados nas árvores, né, puderam ser observados, água congelada. Ele quer que esse gelo a menos 2 se transforme em água a uma temperatura final de 10 graus Celsius. Maravilha. Aqui sua apostila, muito obrigado. Vamos nós. Ó, professor, o senhor tinha dito que existem duas maneiras de resolver esse problema. Quer ver como é verdade? Ó? A primeira maneira, mais objetiva e mais correta, nem pisque agora, nem respira, olha só para cá, nem respira. A primeira maneira, a mais objetiva e a mais correta do ponto de vista científico, é essa aqui de você identificar as quantidades de calor que vão existir. Pense comigo. O gelo, ele está numa temperatura igual, maior ou menor do que o seu ponto de fusão? Menor. O gelo se encontra a menos 2 graus Celsius. E a fusão do gelo, ela ocorre com qual temperatura? 0 graus. Então, qual o primeiro procedimento que você precisa fazer? Aquecer o gelo até 0 graus Celsius. Aquecimento, variação de temperatura, calor sensível. Então, a primeira quantidade de calor que nós vamos ter é a quantidade de calor sensível do gelo. Para aquecer o gelo de menos 2 até 0. Depois que o gelo chega a 0 graus Celsius, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Mudança de fase. Para ser mais específico, vai acontecer fusão. Fusão, mudança de fase é calor e o calor latente ele ocorre com temperatura. Então, a segunda quantidade de calor latente. Depois que toda a massa de gelo foi consumida e se transformou integralmente em água, essa água vai estar inicialmente a 0 graus, que é a temperatura que o gelo estava, correto? Só que ele quer essa água a 0 graus, ele quer essa água a... Então vai ter que haver uma elevação de... Se é elevação de temperatura é calor, eu preciso de mais alguma quantidade de calor. Além dessas 3 que eu mencionei agora? Não. Por quê? Com essas 3 quantidades de calor, calor sensível do gelo para aquecê-lo de menos 2 até 0. Calor latente para simbolizar a fusão que o gelo vai sofrer. E calor sensível do aquecimento da água de 0 até 10 graus já proporciona aquilo que eu desejo, que é água a 10 graus Celsius. Ou seja, a quantidade total de calor vai corresponder à soma de 3 quantidades de calor. Q1 mais Q2 mais Q3. Onde Q1 representa o calor sensível do gelo. Q2, calor latente de fusão do
gelo. E Q3, calor sensível da água. Vamos substituir aqui as variáveis. Eu posso dizer, ó, que a quantidade total de calor, ela vai ser calor sensível do gelo, vai ser a massa de gelo vezes o calor específico sensível do gelo vezes a variação de temperatura do gelo. Mais calor latente de fusão do gelo vai ser a massa do gelo vezes o calor latente de fusão gelo. Mais calor sensível da água. A questão fala em algum momento de ganho ou perda de massa, ou seja, toda a massa de gelo se transformou integralmente em água. Então as massas são iguais, correto? Então eu posso chamar aqui, ao invés de massa de água, de massa de gelo derretido, que é a mesma coisa de água. Então aqui vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura que a água vai sofrer. Tudo bem? Estão percebendo que nas três relações que eu montei aqui, ó, nós temos um fator em comum. Qual é ele? Se ela é comum às três relações, eu posso colocá-la em evidência. Não posso? Aí ficaria assim, ó. O calor total é a massa de gelo vezes. Primeiro membro, calor específico do gelo vezes variação de temperatura do gelo. Mais, segundo membro, calor latente do gelo. Mais, terceiro membro, calor específico da água, variação de temperatura da água. Se você aplicar a propriedade distributiva para esses três membros que aqui estão, você volta para a equação anterior. Portanto, o processo de evidência foi feito da maneira correta. Ele não está te pedindo a quantidade de calor por unidade de massa. Então, o que é que eu faço? Eu pego essa massa que está multiplicando e passo para cá. Aí vai ficar a quantidade total de calor sobre a massa. Olha aí, ó. Quantidade de energia por massa. Aí isso aqui vai ser igual a CG vezes delta TG mais LG mais CA vezes delta TA. Temos os dados, não temos? Vamos substituir? Bota uma setinha aqui, continua aqui em cima. Outra cor. A quantidade de calor total sobre a massa de gelo vai ser igual. Calor específico nível do gelo, 2,1. 2,1. Vamos colocar as unidades, deixa eu ver se vai caber aqui, mas vamos colocar as unidades para você ver que física, além de fácil, não mente para você. 2,1 quilojoules por quilogramas graus Celsius. Usou graus Celsius para a temperatura. Vezes, ó. A variação de temperatura do gelo. Bem, o gelo está inicialmente a -2, correto? Ele tem que ir para quanto? 0, para que aconteça o processo de fusão. Então, vai ficar a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é -2. Já que toda e qualquer variação na física, com exceção do potencial elétrico, é o valor final menos o valor inicial. Então, 0 menos e menos, mais 2 graus Celsius. Correto? Aí isso aqui, ó, mais
Calor latente de fusão do gelo é o mesmo da água. Então, vale quanto? 330 quilojoules por quilogramas. Beleza? Aí isso aqui, ó, mais elementos da água. Ele disse para você que o calor específico da água é o dobro do gelo, né? Então, se o do gelo vale 2,1, o da água vale 4,2. Então, eu coloco aqui 4,2 quilojoules por quilogramas graus Celsius. Tudo bem? Isso aí vezes a água tem que ser aquecida de 0 até 10. 10, que é o final, menos o 0, que é inicial de cabeça. Muito bem, 10. Então, coloco aqui 10 graus Celsius. Tudo bem? Aí, ó, pense aqui comigo. Pense aqui comigo. Grau Celsius no numerador, grau Celsius no denominador. Chublefe, chublim. Corta. Grau Celsius no numerador, grau Celsius no denominador. Corta. Quilojoule é unidade de quê? De energia. Quilo é um prefixo. Quilo equivale a 10 à terceira, é 1000. E joule é a unidade padrão de energia. Quilo é um prefixo. Quilograma equivale a 1000 gramas. Unidade de massa. Energia por massa. Energia por massa. Energia por massa. O que foi que a questão te pediu? A quantidade de energia por massa. Física, além de fácil, não mente para você. Então, ó, aqui o que é que você vai ter, meu filho? A quantidade de calor sobre a massa de gelo é igual. Vamos lá. 2 que multiplica 2,1, 4,2 quilojoules por quilograma. Mais, esse carinha aqui eu vou repetir. 330 quilojoule por quilograma. Mais, ó, 4,2 vezes 10. 42 quilojoules por quilograma. Todas as unidades estão coerentes, posso somar de modo direto sem ter medo de ser feliz. Então, a quantidade de calor por massa de gelo vai ser 330 mais 42. 372. 372 mais 4. 376. Com o vírgula 2, 376,2 quilojoules por quilograma. Tem resposta? Tem? Item C de Sebastião, item C de certeza da sua aprovação. Resposta. Então, é assim que o vestibular gosta de cobrar esse tipo de questão. Professor, mas o senhor falou lá no começo da questão, deixa eu ver se eu não estou passando aqui de tempo. Dá tempo, né? Ó, professor, o senhor falou no começo da questão, lá no início, que tinha outro modo de fazer. Querem ver? O outro modo de fazer? Ó, sempre que caírem questões, sempre, olha aqui, sempre, estou lhe afirmando, sem medo de ser feliz. Sempre que cair, deixa eu só bater uma foto aqui, porque senão próximo aula eu não vou lembrar de que eu parei, não. Sempre que caírem questões em que
o camarada, ele peça para vocês essa ideia de quantidade de energia por massa, quando ele não especificar a massa, você pode partir do princípio que a massa vale 1. 1 não é neutro? Se o 1 é neutro, qual é o problema que ele vai causar na questão? Nenhum. Então, por exemplo, vamos imaginar que a questão ela desejasse saber a quantidade de calor por cada 1 quilograma de massa da substância. Como é que você poderia fazer essa questão tendo o valor da massa? A massa sendo dada em quilogramas. Então, ó, mais uma vez, tu tinha saído, acho que tu perdeu o porquê de 3 calores. O gelo está a -2. Em -2 ele não vai sofrer fusão. Então, primeiramente, ele vai ter que ser aquecido. Aquecido até quanto? Até 0, porque 0 é o ponto de fusão. Então, antes de sofrer fusão, primeiro ele tem que chegar no ponto de fusão. Ele tem que sair de -2 para 0, tem que ser aquecido. Se aquecimento é calor sensível. Então, a primeira quantidade de calor que nós temos, ó, é o calor sensível do gelo. Depois que ele chega em 0 é o ponto de fusão. A fusão ocorre com temperatura constante. Se é fusão, o calor ele é latente. Beleza? Depois que acontece toda a fusão, vai haver a variação de temperatura da água. Ele quer que a água vá para 10 graus Celsius. Ou seja, a água vai ter que sair de 0 graus Celsius e chegar em 10 graus Celsius. Por isso que nós temos aqui o calor sensível da água. Então, repetindo o processo, a quantidade total de calor vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Calor sensível do gelo, calor latente do gelo, calor sensível da água. Então, aqui vai ficar quantidade de calor total, massa de gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura do gelo. Mais calor latente do gelo, massa do gelo, coeficiente de calor latente do gelo. Mais calor sensível da água, massa da água, vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Bem, partindo do princípio que você tenha 1 quilograma de gelo, já que ele não disse a quantidade de massa, você pode colocar quantidade total de calor, vai ser 1 quilograma que multiplica calor sensível do gelo, ele disse que é 2,1 quilojoules por quilogramas graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final 0, menos a temperatura inicial, o gelo está inicialmente a -2. Então, 0 menos -2, ambos em graus Celsius. Aí, isso aqui, ó, mais a massa de gelo continua sendo 1 quilograma, e essa questão disse que o gelo ele sofre fusão a 330 quilojoules por quilograma. Mais calor específico da água, a massa de água é a mesma massa de gelo, 1 quilograma, vezes. Ele disse que o calor específico da água é o dobro do calor específico do gelo. Se é 2,1 do gelo, é 4,2 o da água, quilojoules por quilogramas graus Celsius. Isso aí que multiplica a variação de temperatura. Meus filhos, a variação de temperatura vai de 0 até 10, então ela vale 10 graus Celsius. Aí, ó, cancelando as unidades desnecessárias, ó, quilogramas eu posso simplificar com quilogramas. Graus Celsius eu mando embora com graus Celsius. Quilogramas eu mando embora com quilogramas. Quilogramas eu mando embora com quilogramas e graus Celsius eu mando embora com graus Celsius. E restando o quilojoule, que é a unidade de energia. Portanto, você vai ter, ó,
quantidade total de calor. Menos e menos é mais. 2 que multiplica 2,1 é 4,2 quilojoules. 1 que multiplica 330 quilojoules é 330 quilojoules. Mais 4,2 vezes 10 é 42 quilojoules. Aí você vai obter, ó, que a quantidade total de energia que foi necessária, 330 mais 42, 372. Com mais 4,2, 376,2 quilojoules. Ou seja, para 1 quilograma de gelo, precisamos fornecer 376,2 quilojoules. Tranquilo? De boa? Então, tentem resolver as questões em casa, né? O Adriano disse que tem um grupo aí. Eu não vou lhe garantir responder de imediato, mas com certeza eu lhe respondo. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta, uma questão que não conseguiu fazer, pode mandar que a gente tenta desenrolar, beleza? Obrigado aí pela participação de vocês. Espero ter contribuído, né, de alguma forma aí para o seu aprendizado. Até um próximo encontro. Tchau, tchau. Se Deus quiser.